E aí, gente, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho sobre natação e atividade física, né? Hoje era até esperado que os adultos que me seguem aqui ficassem todos oriçados, assim, não, professor, fala sobre os adultos iniciantes, o senhor falou de criança, fala sobre adultos. Os adultos aqui são exigentes, eles cobram, viu? Bom, vamos falar então sobre uma aula para um adulto zerado, né? Então vamos começar como comecei o outro vídeo, falando o que é um adulto zerado. Teoricamente, adulto zerado é mais ou menos o que uma criança zerada, ou seja, um adulto sem nenhuma experiência com água, não está adaptado, né, nunca fez aula de natação, não teve muito contato com água, ele está praticamente zerado, como a gente fala, né? Só que eu preciso dizer, as diferenças começam aí. Adultos zerados, gente, são muito raros. São muito raros. E o motivo é simples. Que o adulto já teve boa parte da sua vida. Já viveu boa parte da sua vida. Então o que acontece? Durante essa boa parte da sua vida, os contatos que ele teve com a água definem um pouquinho o caminho que ele segue. Então, muito difícil o aluno ter zero contato com a água, ele ser zerado, não saber nada e não ter medo. O que normalmente acontece é assim: o adulto ao longo da sua vida teve experiências predominantemente positivas, ele vira um adulto adaptado, ele vira um adulto que não tem medo, não sabe nadar, mas ele não tem medo. Entra na piscina, entra no mar, desce na piscina com os filhos dele no condomínio, ele tem casa na praia, entra com água até a cintura, um pouco mais, afunda, ele se vira bem na água. E se as experiências na vida dele, nesse tanto de vida que ele já teve, foram predominantemente negativas, ao contrário, ele fica com medo, ele fica ressabiado, ele fica traumatizado, fica marcado por essas experiências negativas. Então é muito raro, incrível, né? É muito raro um adulto zerado. Ou o adulto está um pouco adaptado, ou ele está o que eu chamo de negativado. Não existe, raros são os adultos zerados, são adultos negativados. E por que eu vou falar mais sobre os adultos negativados? Porque são eles que procuram a aula de natação. O adulto que está adaptado, ele dificilmente procura a aula de natação. E a razão é muito simples. Porque o que ele tem de adaptação meio líquido supre as demandas da vida dele. Para ele se divertir na praia, na piscina, com os filhos, com os amigos. O pouco de adaptação espontânea que ele teve supre as necessidades dele. Um adulto desse só vai procurar aula de natação por duas razões. Ou ele passou num concurso público, vai precisar fazer uma prova e ele vai precisar aprender a nadar de fato, nado crawl, e aí vai ter que fazer inclusive um trabalho de condicionamento técnico e físico para poder fazer a prova. Ou no segundo caso, o médico mandou ele fazer atividade física e por razões osteoarticulares ele tem alguma fragilidade e ele não pode fazer nenhuma outra atividade como caminhar, pedalar, correr, e ele tem que nadar, né? Às vezes nem hidroginástica pode, a hidro ainda tem um pouquinho de impacto, né? Então ele não pode nem fazer isso. Então o adulto, apesar de já estar relativamente adaptado, às vezes, muito raramente, procura aula de natação para se condicionar porque o médico mandou. São essas as duas razões pelas quais um adulto minimamente adaptado procura aula de natação. O que mais acontece, 80% dos casos que procuram aula de natação são adultos negativados. São aqueles adultos, como eu expliquei naquele meu outro vídeo sobre adultos, que eu vou deixar aqui sugerido no final desse vídeo, são aqueles adultos que querem resgatar, são aqueles adultos que querem banir da vida deles esse fantasma que assombrou eles a vida inteira, eles querem acabar com isso, não querem chegar no fim da vida com esse medo e querem resgatar isso e procuram aula de natação. 80% dos alunos adultos são alunos negativados. Curioso isso, né? Mas é o que na verdade acontece. Bem, dito isso, definido isso, o adulto chega lá e você vai fazer procedimentos até semelhantes
aos que eu comentei no último vídeo sobre crianças. Você vai começar fazendo uma apresentação sua, você se apresenta e apresenta a piscina. Nessa apresentação, você pode ser bem mais tranquilo. O adulto suporta uma quantidade de informações muito maior do que uma criança, e à medida que você fala, conversa com ele, você vai acalmando. O aluno adulto, normalmente, o adulto negativado, ele chega na piscina muito constrangido, muito tenso. Ele chega lá, tá todo mundo nadando, aperfeiçoamento, aquele pessoal nadando, e ele fica muito constrangido, ele fica um pouco tenso, ele não sabe o que você vai fazer direito. À medida que você fala com ele nessa apresentação, conversa com ele, se apresenta, apresenta a piscina, apresenta os equipamentos com bastante calma, com tom de voz tranquilo, você vai falando assim, você ajuda ele a se acalmar. Essa conversa, ela é produtiva. Esse blá 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 inicial para o aluno adulto é bom. Ele vai se acalmando, ele vai relaxando, vai conhecendo a piscina, vai te conhecendo, vai vendo que você é uma pessoa tranquila. Se já tiver outros alunos teus dentro da piscina, você fala, ó, esses são adultos, alunos meus, adultos, como você, começaram também sem saber nada, e olha só como eles estão. Aí você já mostra, ele vai ficando mais calmo, mais tranquilo. Então, a gente não deve ter pressa para fazer essa apresentação. Para o aluno adulto, você pode falar com mais calma e deixar ele bem à vontade. Pergunta para ele por que ele procurou a natação, conversa com ele, né? Ninguém vai ser psicólogo, né? Professor de educação física não é psicólogo. Mas à medida que você ouve o aluno e ele faz essa catarse, ele conta o caso dele, por que ele tem medo, por que até aquela altura da vida ele não aprendeu a nadar, ele vai se sentindo mais à vontade, porque ele sabe que você conhece o caso dele. O professor que não dá bola para isso, logo chega, bota o aluno na água e começa a nadar, que não dá bola, o adulto pensa assim, ele nem sabe do meu caso, nem me conhece direito, não sabe o que aconteceu, não sabe da minha história de vida. O adulto fica menos à vontade, então ele vai ficando mais à vontade, ok? Então não vamos fazer terapia no aluno, a gente vai apenas dar a possibilidade dele se abrir, dele falar, e isso normalmente, na maior parte dos casos, a experiência que eu tenho é que vai tranquilizando o aluno vai ficando mais calmo. Então você pode falar à vontade com ele, e aí vamos entrar na piscina. Entrada na piscina tem uma diferença. Quando eu fiz o vídeo de crianças, eu ensinei aquele truquezinho, né, da gente deixar eles entrar, mas para o aluno adulto não há necessidade de fazer isso. Você pode apresentar para ele a escadinha e ensinar ele a entrar pela escadinha, viu gente? Tem adulto que se você não fala nada, ele aborda a escadinha de frente. Ele quer descer de frente para a piscina, segurando a escadinha por trás, assim. É muito ruim. Você ensina ele, ó. Você vai entrar pela escadinha, você vira de costas para a piscina, segura com ambas as mãos e você desce a escadinha degrau por degrau, bem devagarzinho, de costas para a água. Você ensina ele a fazer isso. Quando ele entrar na piscina, que ele puser os pés dentro da água, você fala, olha, essa é a entrada que você vai fazer todos os dias, tá bom? Na hora de sair, você vai de novo chegar na escadinha de frente para você poder sair e tal. Você ensina isso. Então, isso é outro truquezinho para os alunos adultos. Você apresenta a escadinha para ele e essa escadinha ele vai usar durante um bom tempo. Entrar na piscina saltando ou de pé ou de cabeça é um conteúdo relativamente adiantado para o aluno adulto. Ele tem que estar bem equilibradinho, tem que estar bem seguro dentro da água, já tem que ter pelo menos os estilos alternados, crawl e costas, e aí a gente começa a ensinar esses saltos. O aluno tem que estar bem seguro para fazer isso, ok? Entrando na água, aquela coisa, aquela distinção entre as duas famílias de atividades que eu fiz no vídeo de criança também é válido. Nós temos atividades estáticas, que são as atividades de controle respiratório, adaptação dos órgãos sensoriais, né? Todas essas atividades, tem essas atividades estáticas e tem as atividades em deslocamento, começando inclusive com deslocamento vertical, então segue o mesmo procedimento que você faz. Só que o aluno adulto você pode ir bem devagarzinho mesmo. Uma coisa importante que a ser dita é o seguinte, o aluno adulto, quando ele vai para a aula de natação, entendam que ele está indo para um lugar para fazer uma atividade física onde ele vai aprender a nadar, mas onde ele vai colocar a vida dele em risco.
Na cabeça dele, é isso. Conversei com uma psicóloga, amiga minha, e ela me falou isso. Ele falou: Bona, você que sabe nadar, que já nada há muito tempo, você perde um pouco essa noção. Agora imagina você indo para ter uma aula de paraquedismo, uma aula de asa delta, uma aula de rapel, aquelas montanhas enormes, 40 metros e tal. Você vai ficar com medo, não vai? Vai ficar temeroso, não vai? Porque você está pondo a sua vida em risco. O instrutor vai falar: não, calma, isso aqui é seguro, isso aqui não tem problema nenhum, fica tranquilo. Não vai? Que nem você fala para ele. Mesma coisa. Então, a gente tem que respeitar o medo do aluno adulto. A palavra é respeito. Respeitar. Pode parecer uma coisa tola, a experiência negativa que ele contou para você pode parecer uma coisa boba, uma coisa besta, uma coisa que não justifica o medo, mas não é não, a gente tem que respeitar. Quanto mais a gente respeitar, quanto mais cauteloso nós formos, quanto mais respeitosos nós formos para com o ritmo de assimilação das atividades do aluno adulto, melhor. Então pode ir bem devagarzinho, respeitando. Aluno adulto oscila o rendimento dele, tem dias que ele não está bem, ele está tenso, ele teve problema no trabalho, ele teve problema em casa, com o marido, com a mulher, com os filhos, ele teve uns problemas assim, ele está tenso, então você faz uma aula mais tranquila, com menos atividades novas, mais de relaxamento. O dia que ele está bem, que ele chegou legal, dormiu bem, está bem disposto, você pode forçar um pouquinho mais o ritmo, entrar com umas atividades novas, você ajudando, aquela coisa toda e tal. Então a palavra-chave é muito respeito em ambas essas atividades, tanto nas atividades sem deslocamento como as atividades com deslocamento. Você sempre dentro da água, orientando. O aluno adulto põe os óculos de natação, está fazendo atividade, ele está sempre olhando os seus pés, vê onde você está. Alguns alunos já me confidenciaram isso. Ah, professor, seu pé está aqui, eu estou tranquilo. Se eu não vejo o seu pé, eu já fico nervoso. Então você tem que ir bem devagarzinho, deixar o aluno à vontade. Você segue as coisas assim. Na primeira aula você dá algumas atividades sem deslocamento, algumas com, algumas sem deslocamento, algumas com deslocamento. Na primeira aula a gente não faz aquela atividade livre de travessia da piscina, que eu falei com relação às crianças, que a gente deixa as crianças fazer. Eu normalmente não faço isso, não há necessidade. O aluno adulto, ele verbaliza bem, ele se expressa bem, ele tem mais medo, ele tem mais dificuldade que as crianças, mas em contrapartida ele se expressa bem. Se você souber fazer uma abordagem legal nele, deixar ele à vontade para falar, ele se expressa para falar e você vai perguntando o que ele já fez, o que ele não fez, se ele já teve experiência nisso, se ele já fez isso alguma vez, e você pode ir nas primeiras aulas, confiar nessas informações que ele vai dando e você vai aos pouquinhos, desde a primeira aula, tomando pé daquilo que ele é capaz de fazer ou não. Então não há necessidade de fazer aquela travessia. E aí na hora de encerrar a aula, você faz a mesma coisa que você faz com o aluno criança. Dá um up nele, né? Ele está tenso, está nervoso. Ó, por hoje é só. Foi muito boa a sua aula. Parabéns. Tem gente que na primeira aula nem entra na água, e aí eu vou pedir para vocês assistirem um outro vídeo meu, onde eu conto a história do seu Jorge. Foi um aluno que na primeira aula ele nem entrou na água, ele foi embora seco. Acontece. Então você fala: olha, parabéns, você entrou na piscina, já fizemos várias coisas, hoje já fizemos trabalho de adaptação, fizemos algumas atividades aqui sem deslocamento, outras com deslocamento. Tá ótimo para uma primeira aula. Saiba que foi uma primeira aula muito boa, tá de parabéns, aula que vem. Quero você aqui, tá? Você dá um up no aluno adulto, deixa ele sair, ele já conhece o seu nome, já sabe tudo, sai pela escadinha, um degrauzinho de cada vez, principalmente se for uma senhorinha precisar ajuda, você fica sempre atrás, ajudando, com muito respeito, não fica encostando muito, segurando muito, mas fica próximo a ela, segurando no braço, nas costas, ajudando ela a sair devagarzinho. Descer é uma coisa, né? Favor da gravidade, subir é diferente. Então você acompanha, fala um degrau de cada vez, isso, saindo, depois ela fica de pezinho na piscina, aí ela sai, e aí a coisa vai assim. Essa é uma boa primeira aula para adultos negativados, zerados não, negativados, é uma boa aula, né?
Se você está começando a dar aula, você é profissional de educação física, está começando a dar aula, segue essa receitinha que vai dar tudo certo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, vocês alunos, vocês profissionais. Se vocês gostaram mesmo, não esquece de deixar um like aqui. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva. E a gente está sempre por aqui, vamos continuar falando sobre natação. Tchau!